Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Danilo Catânio, um entusiasta por esse mundo de startups, por operações e por inovação em geral. Eu já tenho trabalhado com isso por cerca de 10 anos, em diversos segmentos e dando consultoria para isso. Eu vou deixar meu perfil do LinkedIn aí, caso você queira se conectar ou se tiver alguma dúvida. Então, o que acontece? O mundo ele tem mudado muito nesse aspecto de como as empresas funcionam. E hoje eu vou falar de um tema muito legal que foi explorado no livro Business Analysis Methodology, e em vários outros livros também esse tema é abordado. O que acontece? As empresas elas precisam desenvolver produtos inovadores e de alta qualidade mais rapidamente que seus concorrentes, para criar o que a gente chama de período temporário de monopólio, com a máxima rentabilidade possível. E aí, no entanto, eles geralmente têm prazos apertados, orçamentos limitados para novos projetos e também recursos de forma geral limitados para o desenvolvimento de novos produtos. E um dos focos principais desse vídeo aqui é como deixar o desenvolvimento mais enxuto das coisas, que tem sua origem também no sistema Toyota de produção. E você pode aplicar isso não só para abrir uma empresa nova ou para criar um produto novo na sua empresa, mas se você estiver trabalhando numa empresa, isso serve para um projeto lá dentro. E você pode usar também na vida pessoal, é claro que adaptando os exemplos que eu estou dando aqui. E o que a gente chama de Lean ou de enxuto se concentra principalmente na eliminação de desperdícios durante todo o ciclo de vida do desenvolvimento de um produto ou de um projeto. E aí você vai transferir esses recursos para projetos inovadores. Ou seja, você vai deixar as coisas que são básicas ali mais enxutas, consequentemente você vai ter mais recursos, e esses recursos você aplica na parte de inovar a sua empresa, seu dia a dia e assim vai. E a eliminação desses resíduos pode ser alcançada injetando os seguintes 5 princípios que eu vou falar aqui no DNA dessa empresa ou no seu dia a dia. Primeiro concentre-se na produção de valor real. Ou seja, ao invés de perder tempo produzindo entregáveis, foque na produção de valor real. Ambos aqui são resultados, mas a diferença é que o resultado valor, ele traz uma ideia de itens indispensáveis, enquanto entregáveis podem ser itens agradáveis também. Tem um termo em inglês bastante utilizado para esse último que é o nice to have. E é bem comum em uma startup séria, o pessoal na hora de priorizar os projetos, eles sentam ali e filtram se o foco de um projeto que vai alocar recursos, ele é indispensável, ou required, ou ele é nice to have. Então um jeito muito bom aí para ajudar na alocação desses recursos, também fazer esse filtro, é fazendo uma análise de Pareto. Eu fiz um vídeo disso, se você não viu ainda, vou colocar o link aqui, dá uma checada que é um assunto bem interessante, bem útil e fácil de ser aplicado no dia a dia. E o segundo seja focado no cliente. Um outro termo muito utilizado é o Customer Centric. E galera, eu particularmente não sou muito chegado em ficar usando termo em inglês quando a gente está falando português. Mas nesse mundo de startup não tem jeito, porque às vezes não existe uma tradução boa para o termo e ninguém vai te entender se você tentar traduzir ao pé da letra ali. Então, tenta traduzir startup, por exemplo, para português, não vai fazer sentido. Então, voltando para o foco aí no cliente ou no Customer Centric, tem uma frase legal que é: seja como o sol e não como a lua. Ilumine-se com a luz de seus próprios clientes, ao invés de seus concorrentes. A ideia dela é: concentre-se em responder melhor às necessidades de seus clientes-alvo, ao invés de se comparar com seus concorrentes o tempo todo, que é um erro que acontece muito. Obviamente, pesquisa de mercado, olhar para os concorrentes e aprender com eles é fundamental, mas é importante nunca perder o foco e deixar a maior parte do seu esforço e do tempo nas diferentes formas que você pode medir a satisfação e entender o que realmente seus clientes querem. E um outro ponto aí que acontece muito, eu já vi muito disso, é de pessoas ficarem focadas no produto ao invés de ficarem focadas nos clientes. Isso acontece quando as pessoas têm uma tendência a acharem que entendem exatamente o que aquele cliente, aquela pessoa precisa. Isso é importante ter, você não dá tiro no escuro, mas também é fundamental e gastar tempo nisso, saber medir e muitas vezes de forma reativa, com pesquisas de NPS ou de C7, o que realmente os clientes gostam ou não gostam, o que eles precisam, o que eles não precisam. Porque são dados que você tem ali e não existem argumentos contra dados. E aí, considere os produtos não como um objetivo, mas como uma ferramenta para atender às necessidades de seus clientes. Então assim, tenta pegar
feedback de todas as formas, de pessoas que vão realmente representar o seu público-alvo. Até mesmo se você tiver que pagar por isso. Isso acontece muito, as pessoas pagam por pesquisas de NPS às vezes. E aí um exemplo são essas diversas pesquisas que a gente recebe por e-mail. Muitas vezes você ganha um promo code, um código promocional se você responder aquela pesquisa. Você vê o valor que tem naquela informação para a empresa. E é claro, quando eu falo sobre feedbacks, pergunte aos clientes sobre suas necessidades, mas não sobre a solução proposta. A solução vai ser tarefa sua. Foca tempo primeiro. Necessidade, entende do cliente, vai vir isso. Depois você foca na solução. E lembre-se da famosa citação do Henry Ford. Se eu tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam, elas teriam dito cavalos mais rápidos. O terceiro princípio seja interativo. E a ideia aqui inicie a sua jornada de desenvolvimento de produtos com pequenos passos. Pense grande, claro, mas comece pequeno. E lembre-se, Roma não foi construída num dia, né? Então levou tempo ali. Faça um passo de cada vez, foque em um passo de cada vez. E a gente tem uma tendência de querer revolucionar tudo, seja na política ou na forma que as coisas funcionam, e no trabalho não é diferente. Abrindo um negócio, criando um produto novo não é diferente. Você quer revolucionar tudo ali de uma vez. E essa dica diz pra gente tomar cuidado justamente com isso. Seja evolutivo ao invés de revolucionário. E aí tente ir usando protótipos para obter feedback inicial dos clientes ou de pessoas que vão agregar algum valor ali importante para o produto final. E aí, criando um produto novo, por exemplo, na interação inicial, libere aí uma versão principal do produto, incluindo apenas os recursos de alta prioridade, mas que representam aquele produto. E aí nas interações seguintes você vai usando os feedbacks que você pegou dos clientes anteriores para refinar esse produto. E vai adicionando coisa, atualizando as coisas todas ali. E isso vai ser bom para economizar recursos, porque muitas vezes você tem que refazer um produto. Você não vai querer ficar refazendo um produto cheio de coisas ali complexas que são não essenciais. Isso vai te economizar tempo, dinheiro, fazer você ter uma versão focada realmente nos usuários, que fecha com a dica anterior. E vai tirar uma sobrecarga que você não tem ideia, que é aquela que você tem que saber a resposta de tudo com antecedência. Pode até te fazer travar em um projeto até antes mesmo de começar. E aí o princípio 4 seja simplista. Lembre-se de que menos é muito mais na abordagem enxuta. Então não complique as coisas demais, não complique mais do que é necessário, porque o básico já consegue ficar complexo o suficiente. E aí, tente se concentrar apenas no suficiente, no que realmente é necessário para satisfazer a necessidade desse cliente. Então assim, você tem que aprender a apreciar, a reduzir o tamanho de um produto, removendo recursos não essenciais. Isso tem que passar a ser uma qualidade desse produto, pelo menos na forma inicial. Ficar enfeitando demais as coisas só vai te atrapalhar e vai atrapalhar até a experiência do usuário. Então, ao determinar as características de um produto, pense como se estivesse decorando uma pequena casa. Mesmo que você já tenha várias ideias ali de início, não faça com que seus usuários se sintam claustrofóbicos, como se estivessem num espaço pequeno, cheio de móveis. Começa devagar, começa lean, enxuto. Quinto princípio, não tenha medo de falhas precoces. Tem uma citação de um cientista americano chamado Jay Horning, que é: o bom julgamento vem da experiência, e a experiência vem do mau julgamento. Seja adaptável, aprenda cedo com as falhas, nas interações iniciais que eu tanto citei aí, e use essa experiência para as posteriores. Concentre-se no método Kaizen, que significa melhoria contínua, em todos os níveis, utilizando as lições que você aprendeu com os clientes nas interações anteriores. Eu vou deixar o link de um vídeo que eu exploro esse método Kaizen aí do lado. Ele vai te ajudar bem nessa mentalidade de melhoria contínua versus perfeccionismo. E acredite, a maioria de nós, a gente tem essa tendência de sermos perfeccionistas demais. E aí, esse método vai te ajudar bem. Então assiste o vídeo aí. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu vou continuar postando alguns vídeos nessa linha que vão servir até mesmo como uma continuação desse aqui. Então fique ligado, se inscreva aí no canal. E no próximo vídeo dessa série aqui, eu vou falar sobre gerenciamento de arquitetura corporativa. Se inscreva no canal para receber o próximo e um abraço.